a gente precisa expor um pouco sobre este texto. A gente sabe muito bem que depois da queda do homem, da queda daquele que Deus criou para dominar sobre todas as coisas, que a Bíblia diz que ele é a coroa da criação de Deus. Deus o criou para que ele dominasse sobre tudo e todos. Porém, a Bíblia enfatiza o seu erro. Enfatiza a sua queda por causa de dar ouvidos a um diabo, né? O diabo que enganou a mulher, por sua vez, influencia o homem, por sua vez, o homem cai junto. E a gente vê, a partir daí, o pecado marcado no homem. E Davi conclui e confirma o que se passa em Gênesis capítulo número 3. Em pecado fui gerado. Se não me engano, Gênesis capítulo 8, versículo 24, diz que o homem desde a sua infância, ou desde a sua meninice, ele nasce no pecado. E o livro de Isaías, profético, ele não deixa de nações, aliança com outros povos, para que se valer de vitória, para vencer, para ter vitória. Isaías também deixa relatado no seu livro profético o mal do povo, o pecado original. E também tem as suas consequências, que vem a morte e vem também a decadência espiritual. Isaías deixa relatado no seu livro profético o problema da humanidade, porque ele também é considerado uma mini-bíblia, tendo a sua parte dividida em 27 capítulos, depois 39 capítulos, assim sucessivamente. Ele expressa o erro do homem, mas ele também não se deixa esconder a solução da humanidade. Ele fala: o homem pecou, por isso vocês estão assim, falhos, pecadores, miseráveis, fora da presença de Deus. Mas do mesmo jeito que ele apresenta o problema, ele também se vale de apresentar a solução. Glória a Deus. Como Jeremias também disse: Senhor, nossa justiça. Ele apresenta o Cristo que por eles viria para morrer por causa dos seus pecados. E no livro, no conteúdo de Isaías, a gente vê 3 cânticos, compondo também o capítulo 53, que muitos de nós mencionamos. O primeiro cântico, ele se vale de dizer que Jesus é luz para os gentios, de fato, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Logo se abre o leque, não apenas para os judeus a salvação é pregada, mas também para os gentios, que não nasceram segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do sangue, mas segundo a vontade de Deus, e tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Ele se vale também no segundo cântico, que é o servo obediente, servo esse que tão obediente na sua submissão ao Pai para cumprir o propósito do Pai, a vontade do Pai, se ofereceu voluntariamente para morrer por aqueles que pelo pecado foram vencidos. E ele apresenta também o terceiro cântico, que é o Cordeiro de Deus, que nós conhecemos muito bem. O capítulo 53, que finaliza o cântico, que diz que ele veio para nós, levar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas, para que nele tenhamos a justiça dele, porque por nós mesmos somos injustos, pecadores, destituídos da glória de Deus, separados de Deus e chamados assim inimigos de Deus, mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador, aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. 1 João 3,8 diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Isso quer dizer que quem vive na prática do pecado, esse é filho do diabo. Mas o texto conclui dizendo: para isso se manifestou o Filho de Deus, aleluia, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. O tema dominante dos capítulos de Isaías, dos capítulos 49 a 50, é o servo do Senhor, o Messias, o
Ele apresenta ele como o servo, luz para o gentio, apresenta ele como o preço da redenção, apresenta ele como expiação ou oferta pelo pecado. Nesse quadro profético, ele prega, ele ministra, ele fala de um Cristo que é luz para o gentio, aceitem ele. Ele apresenta um quadro profético de um Cristo que é o servo obediente. Ele faz a apresentação de Jesus, ele faz a apresentação do Filho de Deus. Depois de apresentado o Filho de Deus, ele faz o que a gente faz na maioria dos cultos. Você quer aceitar Jesus? Ele apresenta e logo em si apresenta ou lança um convite que é: aceitem esse Senhor. Aceitem a obra redentora de Cristo em si, porque a obra da salvação não tem nada a ver com a gente. Não é uma obra de salvação de nós para Ele, mas é dele em nós, trabalhando primeiro nele desde a eternidade, revelada aos homens no capítulo 3, culminada no Calvário. Aleluia. Para chegar até nós e a gente dizer: obrigado, Jesus, pelo sangue vertido no Calvário. Aleluia. O resto dos capítulos ele apresenta as bênçãos futuras de aceitar esse sangue, que é gozo, alegria. Porque se você perguntar para o ímpio, perguntar qual é a sua maior alegria, ele diz: é o meu carro, porque conquistei e trabalhei. Mas quando você vê a oração de Davi, ele diz: traz de volta o regozijo ou o louvor da tua salvação. Qual é a nossa maior alegria? É poder chegar no culto e dizer: eu sou salvo. Isso aqui não é falta de humildade, não. Isso é reconhecer, acreditar que Ele morreu por nós. Então eu digo com muita alegria e regozijo no coração: eu sou salvo pelo sangue de Deus. Aleluia. Ele termina o livro do capítulo 64 a 66 apresentando um futuro na eternidade, no milênio com Jesus, no milênio com Deus, que é um milênio junto, próspero, onde morte e tristeza nunca mais haverá. Ele faz um contraste de o ímpio com o justo. O ímpio tem o tormento eterno, fogo. O justo tem alegria eterna, paz, como já temos ministrado, no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. À sombra do Onipotente a gente descansa. Glória a Deus. Amei esse texto, porque o segredo da proteção não está na sombra, está naquele que providencia a sombra para nós. O Onipotente. Aleluia. Primeiro, ele se vale do servo obediente, que é o texto que eu quero me basear. O segundo cântico de Isaías tem como prefácio uma parábola triste, que Israel é comparada a uma esposa infiel que deixou o seu marido. E quando ela deixa o seu marido, ela se endivida. E você sabe que nas épocas antigas, quando se endivida e não consegue pagar, os seus filhos são levados. Logo então, ela se endivida. Seus filhos são levados como escravos para pagar suas dívidas. E o texto diz: ela foi repudiada. Por quê? Repudiação aqui está explicado no versículo número 1. Eis que por vossas maldades foste vendido, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Ele compara Israel com uma mulher infiel, que não dá valor a seu marido, que não dá valor à sua familiaridade com os seus. Pelo contrário, ela deixa seu marido, ela é infiel, e é por causa de se endividar, ela perde os seus filhos. Porém, olha o versículo de número 2 do capítulo 50. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém me respondeu. Aleluia. Será que a minha mão se encolheu tanto, já que não possa remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Aleluia. Essa mulher não dependeu do seu marido, mas ela foi infiel. Olha a conclusão do versículo: eis que pela minha repreensão eu seco o mar. Olha que
coisa linda. E transforma os rios em desertos. É um Deus todo-poderoso ou não é? Ele faz dos rios deserto, do deserto ele faz rios. Até que os seus peixes cheirem mal, pois não havendo água morrem de sede. Versículo 3: posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com um pano de saco. Primeiro ele apresenta Israel na comparação de uma mulher infiel que se endivida, é infiel, ela trai ao seu marido e deixa, se endivida e os filhos são levados. Aí ele começa a apresentar Jesus. Ele apresenta um contraste com a esposa infiel, porque a esposa infiel, ela é infiel, ela demonstra sua infidelidade em deixar seu marido. Porém, olha como ele apresenta Jesus, que é perfeitamente leal e obediente a Deus. Ele faz uma ilustração dessa obediência, que pode ser vista no versículo de número 5. Por favor, preste atenção. Versículo 50. Ele apresenta uma mulher que é infiel. Ela traz seu marido, seus filhos são deixados porque ela é infiel, então ela não tem obediência. Aí ele apresenta Jesus, que é o contrário dessa mulher, que é a comparação com Israel. Olha o versículo de número 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. O que ele quis dizer, o Senhor me abriu os ouvidos? Quer dizer que eu sou surdo? De modo nenhum. Ele estava querendo demonstrar no tempo antigo, quando o próprio servo, depois de ser liberto, chegava ao seu amo e dizia: eu não quero ser livre, eu quero te servir continuamente. Meus filhos, minha mulher, não queremos ser livres, queremos te servir. Quando ele demonstra isso, é a obediência do servo em contraste com a esposa infiel, que é infiel, não ajuda, ela traz seu marido, se endivida, os filhos são levados, mas ele compara com Jesus, que perfeitamente é obediente. O Senhor abriu os meus ouvidos. Aleluia! O que é isso? Ele prontamente, dele próprio, disse: eu quero. Porque não foi nós que dizemos: eu quero aceitar Jesus, eu quero servir a igreja. Não, a Bíblia diz: ele nos amou primeiro. Não parte daqui para lá, parte de lá para cá. Por isso Jesus nos ensina a orar: faça a tua vontade. Aleluia. No céu, assim também se faça na terra. Glória a Deus. Não tem nada a ver sobre nós, é tudo sobre Ele. Romanos 11:36 diz que por dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Abriu os meus ouvidos, que é um furo no orifício do escravo, dizendo perpetuamente: vai ser do seu amo. Aleluia. Olha o que Jesus diz: mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu Senhor, e a minha mulher e meus filhos, não quero ser livre, então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e ao umbral da porta, e o seu Senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Não parte do patrão, parte do servo. Aleluia. Olha o que o salmista diz: os meus ouvidos abriste. Glória a Deus. Por que ele diz isso? Porque foi Jesus que se entregou por nós. Aleluia. Não foi nós que pedimos: vem Salvador. Foi Ele em seu coração. Sente a falta da humanidade. Era Deus querendo a humanidade de volta para si. Aleluia. Era Deus querendo de volta a humanidade para si. Cristo foi um servo desse tipo, voluntariamente se entregou. Ninguém obrigou. Ele disse: eu vou, e desço e morro por ele. Ele disse: minha vida lhe mentia, mas sou eu que dou. Glória a Deus. É eu que me entrego. Essa obediência é demonstrada na sua decisão de voluntariamente sofrer, morrer por nós, ser castigado em nossos lugares por causa dos nossos pecados, para nos salvar.
Aleluia. Olha o que ele diz a partir do versículo de número 6: ofereci as costas aos que me batiam, Glória a Deus. e o rosto aos que me arrancavam a barba. É Jesus. É Jesus sofrendo. É Jesus apanhando. Jesus é levado por alguns soldados num lugar, lá ele é escarnecido. Coloca nele uma capa escarlate, coroa de espinho. Os soldados se prostram e dizem: salve o rei dos judeus. E colocam uma cana em sua mão direita. Logo depois eles arrancam essa cana e começam a bater na cabeça de Jesus. Já estivesse com o corpo todo rasgado, desfigurado, o sangue descendo. Aleluia. Isso não foi o suficiente, a gente ainda tem que bater mais nele. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Leia João capítulo de número 19 e você vai entender. Os homens vinham atrás de Jesus. Jesus foi até eles e disse: eu sou Jesus. Aleluia. Não escondeu o rosto. Para quem tem vergonha de Jesus, Jesus não teve vergonha de morrer por nós. Eu sou o Nazareno a quem vocês procuram. Não há dúvida de que as palavras que estão contidas neste texto se referem-se ao nosso Senhor. Aleluia. Ele morreu por nós, Ele pagou o nosso preço, Ele sangrou, Ele foi humilhado, Ele foi escarnecido, Ele foi zombado. Eu vou afirmar, na via dolorosa alguns cospem, alguns zombam. Imagine o que é ser humilhado por todo um povo à sua volta. Ele entra em Jerusalém: Hosana, salva-nos, salva-nos. Uma semana depois, é o mesmo povo que diz: crucifica-o. Mas isso se cumpre o que ele falou. Glória a Deus. Estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se Aleluia. ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. O final da vida de Jesus é a morte, é a humilhação tremenda. Depois que ele apresenta esse sofrimento, ele começa a fazer um convite aos irmãos. Creio que todo mundo aqui é salvo, mas eu preciso expor isto. Ele apresenta o servo sofredor, o servo que sofre, e depois ele diz que a gente vem aceitar este servo, Glória a Deus. que obedientemente sofrerá ou sofreu pelos pecados de seu povo. Isaías prossegue insistindo que todos o aceitem, para que recebam a redenção. E a gente vê duas respostas. A primeira resposta está no versículo 10. Olha o que o versículo 10 diz: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. É uma resposta positiva. Você aceitou Jesus? Aceitei. Glória a Deus nas alturas, Ele me salvou. Tá bom. Olha o que o versículo diz: quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no seu Senhor, firme-se nele. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O salmista diz: não temerei 10.000 de milhares que me cercarem. Aleluia. Por quê? Porque Ele é escudo e bloqueio de cima a baixo, lado a lado. Ele me protege. Aleluia. Glória a Deus. Mas Ele também apresenta o aspecto negativo do convite dele. Qual é o aspecto negativo? Ele diz: aceitem esse Cristo, tá? Ele morreu por vocês, Ele derramou o sangue dele, Ele foi humilhado, se esvaziou de sua glória, deixou alguns de seus atributos para se tornar homem, para sofrer por nós. Foi humilhado como ninguém na história. Aceitem Ele. Eu aceito. Você quer aceitar Jesus? Não quero não. Olha o que o texto diz: todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andam entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês
Sabe o que Deus está dizendo? Antigamente os camaradas, para andar de noite, eles acendiam fogo para não se perder na escuridão, para que eles não tropeçassem. Aí eles pegavam algumas flechas para você e acendiam e ficavam andando na escuridão. Porém, olha a conclusão que Deus dá: vocês se deitarão em tormento. Você pode ter a sua proteção, você pode ter a sua paz, porque agora o mundo canta e a igreja chora, mas um dia tudo isso vai se inverter, porque a igreja vai cantar e o inferno vai receber esses. Qual é a resposta negativa? Aceita, não quero não. Tá bom, Deus disse: vocês vão ir para o tormento eterno. A gente não se alegra com esse texto, a gente não fica feliz com esse texto, porque esse texto é um texto pesado. Ninguém quer ver ninguém da sua família lançada no inferno, mas se não aceitar Jesus, vai para lá mesmo. Eu chego no serviço, alguém, um camarada vem correndo e diz: qual é a palavra? Eles me conhecem de pastor, tá? Ele pergunta: ei pastor, qual é a palavra de Deus? Ele diz: só Jesus salva. Aleluia. Chegou na quarta-feira: ei pastor, qual é a palavra? Só Jesus salva. Glória a Ei, qual Deus. é a palavra? Só Jesus salva. Chegou na sexta-feira: ele: qual é a palavra de hoje? Eu disse: só Jesus salva. Ele disse: a palavra não vai mudar não. Eu disse: até enquanto você não se arrepender, a palavra não vai mudar. Se arrependa, confessa seu pecado e aceita esse Salvador. Aleluia. A palavra que Glória a mais Deus. aparece no capítulo 51, que é complementação do segundo cântico, é redenção. 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 Isaías começa declarando que Israel é semelhante a uma pessoa vendida como escrava. Devido aos seus pecados, ele continua afirmando que Deus pagou o preço da redenção do homem mediante o sofrimento do seu servo. Olha o versículo de número 5, capítulo 52, versículo 3: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Aleluia. Olha o que o texto diz: por nada vocês foram vendidos. Aleluia. Como escravo, como simplesmente mais um bastardo. Por nada vocês foram vendidos. Porque a gente tem essa mania, quando eu digo nós, é nós todo mundo, tá? A gente tem essa mania de trocar Deus por alguns momentos. Assim como Adão trocou a voz de Deus pela voz da mulher induzida por Satanás. Assim como Caim deixou ser seduzir pela voz do pecado, que Deus diz: já está à porta, toma te controlado. Assim como o povo em Gênesis 6, que trocou Deus pela presença, pela imoralidade sexual. Ou como Davi, que deixou trocar a presença de Deus. Como ele diz nos seus salmos: 3 vezes ao dia orarei. Mas ele deixa a oração para ficar na janela, na varanda. Trocou Deus. E o que é isso? É você se vender por nada, porque isso é temporário, isso não vai satisfazer a alma. 3 a 4 minutos numa relação sexual é boa, mas depois vem a consequência, depois vem o mal, depois você vai pensar no que você fez, e aí você vai se lembrar dizendo: é verdade, isso não satisfaz a alma, como tanto meu Senhor me satisfaz por completo. Aleluia. Agora eu entendi a palavra do salmista: me deixa habitar aqui todos os dias da minha vida, porque mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos fora da tua presença. Lembre-se do capítulo 51, 50, do verso 2: apenas Deus pode remir o pecador, apenas Deus pode salvar o pecador. Não tem nada a ver sobre mim, não tem nada a ver sobre nós que pregamos. A quem a gente prega o onipotente, aquele que salva. Então não tem nada a ver sobre mim, é Ele que salva o pecador. Se isso aqui não é o suficiente para salvar, nada mais vai salvar. Porque está fácil, o irmão vive no pecado, ele revela tudo,
Deus, mas para isso se manifestou Jesus, para que através do seu sangue fôssemos comprados de novo. Esse é o sinônimo da redenção. O que é redenção? Significa comprar de volta, é adquirir uma pessoa ou coisa mediante o pagamento do preço exigido. Tal conceito de redenção ou resgate com relação aos escravos está na lei de Moisés. Ele diz: se vender-se ao estranho, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, ou um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. E aí Paulo culmina, Paulo conclui, Paulo ratifica e Paulo conclui dizendo, no capítulo 7, no versículo 14 de Romanos, ele diz a condição humana de todos nós. O que ele diz? Vendido à escravidão do pecado, ou melhor, vendido sobre o pecado, vendido sobre o controle do pecado. Não fazemos o que a gente quer, porque quando eu quero fazer o bem, o mal já consiste dentro de mim. A humanidade carece de um Redentor que possa resgatar. Aí Jó se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Aleluia. Você chega no túmulo dele, está escrito: já não está aqui, mas ressuscitou. A nossa pregação não é vazia, porque o túmulo está vazio. Os nossos louvores não são vazios, porque o túmulo está vazio. A gente é salvo. Glória a Deus. Qual é o preço da redenção? Ezequiel diz no capítulo 18, do versículo 4: a alma que pecar, essa morrerá. Aí eu pergunto: por que Jesus teve que morrer? Se ele nunca pecou, não faz sentido. Alguém que nunca pecou tem que morrer. Ele é justo, ele é santo, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Ele chegava nos fariseus e dizia: tudo hipócrita, não ora como ele não, porque eles são tudo hipócritas. Eles pegam as palavras bonitas para ficar orando: hipócrita. Aí alguém olha para Jesus e diz: mas tu é muito bravo, rapaz. O que é isso? Você tem que demonstrar o amor. Você não pode estar ofendendo ninguém. Porém, Isaías diz: engano nenhum foi encontrado na sua boca. Aleluia. É verdade que Jesus está falando, é tudo bando de hipócrita. Santo, perfeito. A gente olha para José e diz: ele é comparado a Jesus, mas pecou. A gente olha para alguns homens da Bíblia e diz: que coisa ela compara com maravilhoso. Mas quando você olha para Jesus, ninguém é semelhante a ele. Só ele é santo, poderoso, justo, onipotente. Irmão, ele morreu por nós. E aí eu faço uma pergunta para você. Imagine a tristeza de Deus. Em Gênesis 22, teve de olhar para Abraão, te retirar o seu filho do altar. Olhar para Abraão e ver Abraão retirando o seu filho do altar já amarrado. Porém, olhar para a cruz e ninguém poder tirar Jesus de lá. Porque para Isaac houve um substituto. Aleluia. E para o nosso Salvador. Glória a Deus. É para isso que ele veio, para desfazer as obras do diabo. Cristo é o nosso Redentor. Será que você pode dizer comigo depois do 3? 1, 2, 3. Cristo é o nosso Redentor. Olha o que Jesus disse na hora da Santa Ceia: esse é o meu corpo e o meu sangue, que será derramado em favor de muito. Olha o que Timóteo fala: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. A salvação é para todo aquele que crê. Ele morreu por todos, sim ou não? Morreu, claro que ele morreu. Mas a Bíblia diz que a salvação não é para todos, porque a Bíblia diz: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Olha aqui, irmão, os ateus dizem: prova quem é o seu Deus. Eu não vou provar, não. Continua na sua incredulidade. O meu Deus está vivo, crê quem quiser. Ele não manda ninguém, ele ainda salva, ele ainda revive. Glória a Deus.
tarde e noite, pecado dia, tarde e noite, pecado dia, tarde e noite. Como é que uma pessoa consegue viver desse jeito? Davi peca, depois de 2 anos ele vai escrever o Salmo 51, dizendo: ó Senhor, lava-me, me purifica, restaura-me como dantes. O que é isso? É o que o pecado faz com a gente. Nos quebra, nos deixa no chão. Mas graças a Deus que Jesus ainda salva o perdido, Ele ainda liberta o pecador. Glória a Deus. Essa mensagem, a base do meu ministério é cruz, irmão, é sangue. Eu sei que a gente gosta de bênção. Quem gosta de bênção, levanta a mão. Não, irmão, eu gosto de bênção. Quem gosta de bênção, levanta a mão. Não, irmão, me ajuda, eu estou empolgado, estou quase terminando. Irmão, quem gosta de bênção, levanta a mão. Mas quem gosta da cruz também levanta a mão. Eu me glorio na cruz do meu Senhor. Como é que faz para ser remido ou para receber a redenção? Ele diz: por nada vocês foram vendidos, mas sem preço de dinheiro algum vocês serão resgatados. Sabe o que Isaías está dizendo? Não é a sua condição financeira, não é a sua posição social, não é a sua influência que vai te livrar do inferno. Pedro já escreveu, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste revelado da vossa vã maneira de viver, ou que foi por tradição, herdaram de seus pais a salvação. Não. Foi através do sangue de Jesus lavado, derramado através no madeiro por nós. Assim a gente foi comprado a preço de sangue. Tem gente que oculta essa mensagem, porém a gente tem que se lembrar todos os dias: há um sangue derramado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz: